Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Agile Expert. Eu sou o professor João Cheab, sou formado em Engenharia de Software, pós-graduado em Administração de Empresas e Agile Coach. Tenho um pouco mais de 15 anos no mercado e tudo aquilo que eu tenho vivido, experimentado, eu venho trazendo para vocês, tanto em teoria quanto prática. E hoje a gente vai começar a falar de um assunto novo, um assunto que, por sinal, eu gosto bastante, né? Nós vamos falar aí do Management 3.0, né? A gente vai entender essa nomenclatura, o que ele fala, o que ele prega. A gente vai ter bastante coisa aqui para falar. A gente vai ter práticas aqui que você vai colocar um pouquinho a mão na massa e vai entender aí um pouco das figurinhas, o porquê que ele trata tudo isso, tá bom? Nesta aula, a gente vai falar do Management 1.0, o 2.0, 3.0, que aí é onde a gente entra mesmo no contexto da matéria. E aí a gente vai falar um pouquinho de como é que é redes, gerentes, como é que eles já enxergam um pouquinho essa perspectiva aí do trabalho, tá bom? E o material que você precisa poder consultar mesmo, ele é oficialmente encontrado no site oficial do Management 3.0. Alguns produtos, inclusive, das práticas que nós vamos ter aqui, o material oficial você também pode adquiri-lo direto lá no site deles. Você vai encontrar mais na versão em inglês, mas é facilmente desenhado aí, você mesmo pode utilizar, são materiais extremamente simples de fazer. É legal mesmo o entendimento, a prática deles, tá? Aí está um pouquinho da cara de como é o site do Management 3.0. Nós vamos agora discorrer um pouco o porquê desse nome, né? Falando do que é 1.0 e o 2.0, é importante ter esse panorama, mas eu quero, antes da gente começar a aprofundar mesmo no conteúdo, você está vendo que tem um pouquinho dessa identidade visual, com traços aí mais bem definidos, com bastante cores, é um pouco mais animado. Essas imagens eu vou utilizar aqui ao longo de todo esse capítulo, né? De todas as aulas desse capítulo vocês vão ver. São imagens intencionais, tá? São imagens aí trabalhadas, cores, formatos, modelos, a parte mnemônica dessas, né? Tudo que aquela imagem pode te remeter, tá? Então são imagens encontradas nos materiais oficiais do Management 3.0 e eu vou trazer aqui alguma delas para vocês. Então, embora essas aulas aqui vão ser um pouquinho mais coloridas, um pouquinho mais animadas do que as que a gente teve, são imagens aí que vocês vão encontrar nos materiais oficiais, tá bom? O conteúdo também, tá joia? Falando então do Management 1.0, né? O que dentro dessa metodologia, dessa cultura, do management, desse framework, né, que ele, na verdade, engloba várias coisas. O que ele vai chamar de 1.0? Ele vai chamar de 1.0 aquilo que a gente chama de gestão moderna, tá? Que é aquele formato onde você tem uma hierarquia muito bem definida, você tem gestores, você tem diretores, você tem coordenadores, superintendentes, encarregados, você tem várias classificações, cada uma vai quebrando em outras hierarquias, né, outros níveis, até chegar na linha de produção mesmo, né, e uma faz a gestão da outra até chegar mesmo na gestão do presidente. Desse modelo surgiu aí, talvez, aquele jargão muito conhecido, está escrito aí, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? A gente já escutou, sim, esse tipo de frase, né? Se você nunca escutou, você é um privilegiado, porque, né, tá enraizado, talvez, aí na cultura de muitas empresas, ou na época de nossos pais trabalhando, não muito tardar aí dos nossos avós trabalhando. Esse modelo 1.0, ele é muito enraizado no conceito de comando e controle. Então, você tem um gerente que dá o comando, dá o controle, tudo parte dele, todo o planejamento, todo o controle, tudo que está acontecendo, o gerente tem que tomar conhecimento, né? Então, é curioso a gente chamar isso de gestão moderna, porque esse modelo já tem mais de 100 anos, né? Então, fazendo um exercício mental aí, não precisa escrever, né? É só mesmo um exercício. Responde aí para mim, quantas empresas ou quais empresas, que exemplos você tem de empresas que ainda trabalham nesse modelo? Tenho certeza aí que tem muitas e muitas e muitas empresas. Então, o funcionário ele é tratado como esse rapaz aí. Ele é só um operário, ele só tem que fazer o trabalho dele, nada mais importa, aperta lá o botãozinho.
Para quem gosta, né, tem aquele filme clássico, né, do Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos, que ele fica lá apertando o parafuso e a função dele. Inclusive, quando ele até sai da esteira de produção, ele continua ainda tendo uns traquejos no corpo dele, como se estivesse ainda trabalhando, até ele poder parar. Então, são sátiras que falam muito sobre isso. Desde aquela época, a gente já tem essa gestão moderna, tá bom? Já na gestão, né, o Management 2.0, ele é o 1.0 com algumas tentativas aí de correções dos problemas da 1.0, né? Essa coisa do comando e do controle, e o gerente que manda, é o todo-poderoso, né? Nesse caso aqui, a gente vai entender agora a questão da produtividade. Então, você tem aí talvez um olhar para as pessoas, mas ainda você tem... É a 1.0 com uma nova roupa, né? Porque ainda tem as hierarquias, os gerentes gostam de ser gerentes, né? A sua posição de status, a sua sala bonita, aquela coisa toda. Então, assim, ela é a gestão 1.0 daí turbinada. Tem aí algumas práticas no mercado, né? Balance Scorecards, ou BSC, né? Ou Six Sigmas, ou a Total Quality, né? Que é o TQM aí, e outras práticas aí. Elas são aí para mostrar o quanto você é produtivo, mas a hierarquia está lá, o comando e o controle ainda está lá, as decisões ainda partem dos mesmos gerentes poderosos, né? Não tem uma coisa colaborativa, você é medido muito pelos seus números, inclusive. Então, nesse caso, é uma gestão 1.0 turbinada, tá? É diferente da 1.0, mas a raiz continua do mesmo. Então, no Management 3.0, e aí começa agora a parte legal, que é o seguinte, a visão que ele tem, que as corporações, elas têm aí uma natureza muito complexa, né? Então, assim, se você começar a abordar a empresa como uma rede, né, complexa de ligações e de importâncias, tirando as hierarquias, você começa a tratar as pessoas de uma maneira diferente, tá? Então, essa é a nova abordagem, só que ela não é tão simples assim, tá? Então, mesmo aí, tem aí essa imagem aí, que é uma cidade no fundo, né? E eu quero ler essa mensagem roxa aqui, porque ela tipifica muito bem o que nós vamos encarar a partir de então, né? Algumas pessoas, elas imaginam uma organização como uma comunidade ou uma cidade. Faz uma analogia a isso, tá? Você pode fazer o que você quiser dentro daquela organização, desde que você permita que a comunidade se beneficie dela e do seu trabalho. Nós vamos chamar isso de Management 3.0. O legal é que mesmo dentro de uma cidade, você pode ter a figura de um prefeito, né, de uma pessoa que tem a responsabilidade diferente. Então, em uma comunidade ou uma cidade, todos são parcialmente responsáveis por contribuir com o sucesso, com o seu sucesso, e alguns são responsáveis pelo todo. Então, na sua empresa, por exemplo, se ela vive o Management 3.0, ela tem lá o dono da empresa, ele tem a sua importância, ele é responsável por muita coisa. Pode ter um gerente? Claro que pode ter um gerente, e ele é responsável ali por toda uma área, porque se às vezes é uma empresa de centenas de funcionários, milhares dependendo, você vai ter ali uma dificuldade muito grande de ter uma pessoa responsável por todos, tá? Mas é a abordagem, e nós vamos falar sobre ela aqui, que vai mudar um pouco essa perspectiva, porque nessa ocasião, embora tenha uma pessoa responsável, todos ali são responsáveis uns pelos outros, pelo sucesso de um dos outros, inclusive da própria empresa. A empresa também vai se comportar como um personagem mesmo, né? Um elemento, um fator fundamental. Então, vamos encarar que as empresas, elas são como cidades. Então, você tem prédios diferentes, você tem bairros diferentes, você tem fluxos diferentes, mas todo mundo tem que se comportar ali pelo sucesso da cidade, para que isso não se torne ali um problema. E pode ter ali um prefeito, os vereadores, os secretários, que têm uma responsabilidade maior, mas não devem ser tratados com, vamos dizer assim, com privilégios desnecessários, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Tá? Então, o Management 3.0, igual eu falei aqui, ele, na verdade, ele vai se comportar como tudo, né? Ele está dizendo aqui que ele não é só mais um framework. Ele é um framework, mas ele também é um método, ele é
uma prática, ele é um pensamento, então ele é um mindset, né? Explode sua cabeça de cores, né? Essa figurinha que está aqui do meu lado, ela está lá no site oficial, justamente falando o que é. Então ele vai ser uma coleção de jogos, ferramentas, práticas, que estão ali em constante evolução. E isso é para ajudar qualquer profissional a gerenciar a organização, o seu negócio, o seu projeto, ou de preferência a sua empresa como um todo, tá? É uma maneira de observar os sistemas funcionando, né? Sistemas de trabalho, de chegada, de evolução de pessoas, do RH, do financeiro, do contábil, tudo. Toda essa gestão ela vai sofrer um impacto uma vez que você começa a aplicar o Management 3.0, tá bom? Então, fazendo exercícios aqui, nós vamos responder essas 7 perguntas, tá? Então, a gente pode funcionar naquele sistema do pausa, tá? Não preciso aqui que eu leia todas as questões, tá? Elas estão aqui na tela. Você vai dar um pausa e você vai responder numa folha. Não precisa ter aqui agora caneta, lápis, isso daqui não vai ser fixado. É mais um exercício para você começar a despertar esse pensamento. E aí, eu vou dizer aquele famoso pausa. Ok. Eu imagino que agora você, depois que pausou, você teve um tempo para responder essas 7 perguntas aqui, né? Elas vão ali começar a provocar o seu pensamento diante do que a gente vai ver daqui para frente. É muito importante para saber onde que você se encontra, inclusive dentro desse mindset. Se você está conhecendo, se você já foi despertado, ou se você já está praticando e nem sabia, né? Então tem vários lugares que você pode estar dentro dessa jornada. Mas mesmo para você que nunca ouviu falar disso, desse formato de trabalho, você vai sair daqui, tenho certeza, apaixonado por tudo que você vai ver. É bem legal. Na prática, né, o mundo corporativo está evoluindo, e isso para valorizar o ser humano e a sua complexidade. A forma como esse colaborador vai lidar com o seu trabalho. Seus colegas, seus desafios, seus superiores com os seus subordinados, sua vida social, e isso agora é o foco da gestão, tá? Você vai gerenciar o sistema, você vai agora valorizar pessoas e gerir os seus processos, seu sistema, seu ambiente. E é o que a gente vai ver agora, a partir de então, nas próximas aulas. Nós vamos aprofundar aqui na teoria da complexidade, nós vamos falar de VUCA. Essa é uma sigla, né, que é muito comum, a gente já veio falando aí no mercado de trabalho. Nós vamos falar aí do MART, né, que é o monstro do Management 3.0, e essas 6 visões do Management 3.0. Eu tenho certeza que as aulas que nós vamos ver aqui para frente, né, vai ter uma sequência de aulas especificamente do tema, a gente vai aprofundar, a gente vai praticar, a gente vai ver o que de fato é o Management 3.0, e você já vai ter condições de poder instruir a sua empresa nessa transformação. Tá joia? Eu aguardo vocês. Até a próxima aula e até mais.